Boa noite a todos, você que está aqui na casa do Senhor e você também que está na sua casa, né? Que bom nós estarmos aqui louvando e adorando ao Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo de número 108, é um Salmo de Davi. E lá no versículo número 4, lá no finalzinho, tem uma frase muito interessante, né? Que a gente precisa trazer isso para dentro da igreja, que nós chamamos de Shekinah, né? Salmo 108, versículo de número 4, lá no finalzinho. Que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Que a tua glória brilhe sobre toda a terra. E com certeza, Salmo 108, no finalzinho, versículo 5. Obrigado, irmã Isabel. Obrigado. Salmo 108, versículo 5, no finalzinho. Nós vamos lê-lo todo, né? Ser exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus, que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Amém? Só lembrando, irmãos, no próximo domingo nós estaremos aqui na nossa EBD, às 9 horas, e domingo à noite também, às 9 horas, estaremos aqui num grande culto de adoração ao Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. Nós vamos orar para que Deus nos abençoe muito, né, na palavra que será ministrada aos nossos corações, e que Deus continue falando profundamente ao seu coração, como tem falado ao meu, né? Amém? Feche seus olhos, agradeça a Deus, porque você está aqui. Depois nós vamos cantar, adorando ao Senhor também. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela certeza da nossa salvação. Muito obrigado, Deus, porque cremos e entendemos, ó Pai, que só habita no meio dos louvores. Ó Deus, nós queremos viver isso, e nós queremos buscar isso todos os dias da nossa vida, ó Pai. Enquanto nós estivermos aqui. Muito obrigado pela existência da Tua igreja. Muito obrigado porque Jesus Cristo está aqui. E, ó Pai, nós queremos que Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em nosso meio. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus, irmãos. Gostaria que os irmãos colocassem de pé, para que juntos possamos estar louvando a nosso Deus, engrandecendo o nome do Senhor.
louvamos o nosso Deus é porque Ele é grande. Quão grande é o nosso Deus. Então vamos estar cantando este louvor.
mais uma vez. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Pai, e sabemos, ó Pai, podemos confiar, ó Pai, que a sua mão está sempre conosco, ó Pai, estará cuidando de nós até o fim dos nossos dias, ó Deus. No nome de Jesus, ó Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai. Amém, Senhor Deus. Pastor Carlinhos, eu só queria, né? Eu entrei num grupo, é interessante que a maioria é do pessoal lá do Nordeste. Eles se chamam Movidos pela Fé. Né? A irmã Jerusa que me colocou nesse grupo. E esse grupo tem abençoado muito a nossa igreja, né, irmão Figueiredo? Eles têm mandado ofertas para nós, né? O valor do nosso livro a gente vai mandar para eles. Queria mandar um grande abraço, né, para vocês aí do Nordeste, o grupo Movidos pela Fé. Eles oram o tempo todo, irmãos, que coisa tremenda, né? E esses são os resultados, né, dessa pesquisa. E eles têm sido uma bênção mesmo para nós, né? E é tão bom quando a gente entende tudo isso, e eu sou anti-tecnologia, que tem gente nos vendo, nos assistindo. Falamos com a irmã Isaura hoje, lá de Fortaleza, né? Ela mandou um grande abraço para a nossa igreja, falou que está assistindo nossos cultos também, e que Deus continue nos abençoando, né? Amém? Pastor Carlinhos, fique à vontade para falar aquilo que Deus colocou no seu coração, amém? Boa noite, igreja. Boa noite a você que nos acompanha aí pelas redes sociais. Eu fico tão feliz quando Deus praticamente esclarece, tira toda e qualquer dúvida sobre aquilo que a gente vai compartilhar, porque vir aqui em cima falar como representante de Deus é uma tarefa árdua e a gente precisa estar mesmo no Espírito. E o nome do grupo lá do Nordeste, Movidos pela Fé. Amém. Glória a Deus. Os irmãos entenderão. Você que está com a sua Bíblia aí, por gentileza, abra no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 14, do versículo 22 ao 34. Mateus 14, 22 ao 34. O título da mensagem: Provocações e Provações. Diz assim o texto sagrado: Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. Um fantasma, gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus.
Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amados, vamos nos situar no que está acontecendo. Jesus ficou sabendo da morte de João Batista, por intermédio da execução a qual foi pedida a mando de Herodes, e aí Jesus sai, pega um barco e sai e vai até uma região. E a multidão descobre que Jesus estava lá. E aí Jesus atende aquela multidão, começa a ali ensiná-los e começa a entardecer. Aí vem aquela situação onde os discípulos questionam Jesus: Senhor, esse povo está aí, eles não têm o que comer. Surge então a primeira multiplicação dos pães, dos peixes. Jesus está ali despedindo das multidões. Se fosse hoje, as pessoas estariam ali fazendo uma selfie com Jesus, algo mais ou menos assim. E Jesus ordenou, em outras versões está ordenou, aqui está, insistiu, que eles entrassem no barco e fossem até a outra direção. Então, esta é o panorama de fundo daquilo que aconteceu e o que nós vamos conversar com os irmãos hoje. Então, tem tudo a ver com a questão de fé. Tem tudo a ver. Então, o que acontece? Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Jesus acabaram, então, de receber essa notícia ruim da morte de João Batista e ordenou, então, que os discípulos fossem. Os discípulos estavam indo sobre uma direção dada por Jesus. Eles não estavam fazendo nada além daquilo que o Senhor lhes ordenara. Ou seja, entrem no barco e sigam na direção até o outro lado do mar. Os discípulos, então, eles estavam agindo de acordo com o que o Senhor ordenara. Olha o versículo 23. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. É muito importante para um cristão, principalmente aquele que está na liderança, e nós pensamos muitas vezes que liderança está atrelada a cargo organizacional ou algum cargo eclesiástico ou institucional. Não. Nós lideramos onde quer que nós estejamos, que é o que a gente chama da liderança 360 graus. Você lidera para cima, para os lados e para baixo. Mas é importante todo cristão ter esse entendimento da necessidade de ter um tempo a sós com o Senhor. E Jesus costumeiramente agia dessa forma e nos ensinando a fazer o mesmo. No versículo de número 24, quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Ele quem? Jesus. Então, lembrando que ao entardecer, ele ofereceu como se fosse ali uma janta para as pessoas que ali estavam, e aí Jesus separou um tempo e foi. Enquanto Jesus estava orando, os discípulos estavam, no versículo 25, enquanto isso, os discípulos distante da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Eu creio que eles só não foram a pique porque Jesus estava orando. Então, esse é o ponto interessante. Nós precisamos da oração. A oração é o que move o braço do Senhor, é o que fortalece o cristão. E o que nós entendemos com relação a isto? O fato de estarmos seguindo a vontade de Jesus não nos exime de sofrer tribulações, de sofrer provas. Eles estavam indo em direção que Jesus falou. Agora, imaginem só, o vento forte ocasionou as ondas e eles lutavam contra essas ondas. Eles estavam indo na direção dada pelo Senhor. Às vezes você questiona, quanto mais eu procuro seguir a vontade de Deus, mais as lutas se apertam. Está no caminho certo, então, é assim mesmo. É assim que funciona. Quanto mais nós buscamos a vontade de Deus, quanto mais nós buscamos viver conforme o que a palavra de Deus prescreve, mais lutas nós
temos. Isso é fato. Então não adianta reclamar. Aí vem aquela máxima que o pessoal diz, né? Quanto mais reza, mais assombração aparece. É assim mesmo. Quanto mais a gente ora, mais a gente depende do Senhor e mais lutas vêm. Mas é interessante que a gente não passa por essas lutas sozinhas. Versículo de número 26. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as ondas. Gente, isso é muito louco. Porque pensa bem, quanto tempo eles já haviam saído na frente de Jesus, estavam lá remando no barco, e a Bíblia diz que Jesus não foi correndo, Jesus não foi voando, Jesus foi caminhando. Ou seja, o caminhar de Jesus é mais rápido que o remar do homem, porque Jesus alcançou o barco, ainda que o barco estivesse sendo açoitado pelas ondas, mas Jesus o alcançou. Por que isso? Porque muitas vezes nós queremos passar o carro na frente dos bois, e não é assim. O andar do Senhor é aquele andar constante, perene e sereno, e faz muito mais vantagem do que aquilo que a gente quer correr. E aí vem aquela outra que o ditado popular: o afobado come quente e cru. Então, a gente tem que entender esse processo como um todo. Então, Jesus caminhando mais rápido que o barco. Versículo de número 24. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma. Gritaram cheios de medo. O cansaço pode nos confundir. Eles estavam cansados, imaginem ali aquela agonia, o medo das ondas açoitando o barco que eles estavam, o vento, a escuridão, que já era noite. Então, o cansaço pode nos confundir. Por isso que eu volto a insistir, de separar um tempo para a gente descansar. Você é do tipo que deita à noite na cama e faz reunião com você mesmo do dia seguinte? Amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, amanhã eu tenho que fazer aquilo outro. Você levanta no outro dia cansado, claro, trabalhou a noite inteira fazendo reunião. A noite é para descansar. Descansar. E a Bíblia diz que o Senhor dá o nosso sustento durante o sono. Aqui dá para a gente tirar várias lições com relação a esta passagem. Então, pastor, não precisa atualizar a Bíblia, não. Ela está atualizada. As nossas ideias que precisam ser atualizadas em conformidade com a palavra de Deus. Então, olha só como é que é legal a gente perceber tudo isso. O foco na luta, ou seja, nas ondas do mar, muitas vezes não nos permite ver Jesus claramente. Você já passou por uma reforma na sua casa? Porque a construção, você está longe. Você está morando em algum lugar e você acompanha a construção. Mas e a reforma? Principalmente quando você está dentro de casa. Você muitas vezes cansa e aquilo ali você não consegue levar adiante da maneira como você gostaria. Por quê? Aí vem alguém de fora, olha, por que você não faz tal coisa? Você já pensou em colocar a porta em tal lugar ou a janela assim? Aí você, nossa, não tinha pensado nisso. Então, o que isso nos leva a entender? Que quando nós focamos na luta, nas dificuldades que estão à nossa volta, nós confundimos Jesus como um fantasma. E não é assim que ele é. Milagres que vemos facilmente são dissipados frente às lutas. Há pouco eles haviam presenciado Jesus alimentar uma multidão que só de homens compunham 5.000, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixinhos. É loucura. Faltou uma água, né? Se tivesse algum, né? Aquele crente enjoado, né? Faltou uma bebidinha aí, né? Uma água, só pão e peixe, esse negócio, vai. Porque vocês acham que lá no meio ninguém falou isso? Ô, Jesus, tinha uma aguinha aí, mineral com gás de preferência. Por quê? Porque o cristão, para ele, nunca ele está contente, ele sempre quer algo mais. Então, isso é interessante para nós entendermos como que os milagres que o Senhor faz na nossa vida são facilmente dissipados diante de uma luta. Ah, Deus não está comigo, estou me sentindo sozinho. Parece que Deus não está fazendo nada. E se nós analisarmos, eu tive a oportunidade de fazer esse exame de consciência quando, no domingo pela manhã, aliás, no sábado à tarde, Eliane pediu para eu, no domingo de manhã, dar o testemunho aqui, bem breve. Então, eu pude rememorar tudo aquilo que o Senhor havia feito na minha vida desde a infância.
e quão grande é o meu Deus. Realmente a glória dele está acima de toda e qualquer situação. Então esse é o ponto da gente entender. Ou seja, os milagres de Deus precisam ser a força para que nós continuemos adiante. Porque quanto mais adiante nós formos, mais nós vamos ver e contemplar a glória de Deus. A multiforme graça de Deus nos assombra. Foi a primeira vez que os discípulos viram Jesus caminhando sobre as águas. Então, o agir do Senhor, muitas vezes, nos assombra. E se nós prestarmos atenção na maneira como Jesus tratou com as dificuldades e com as doenças das pessoas, principalmente a questão da cegueira, teve um que ele falou, olha, vai, a tua fé te curou. Outro, ele pegou, cuspiu no chão, fez ali um lodo com a saliva dele e passou no olho da pessoa. Ou seja, não tem uma poção mágica. Jesus não está enquadrado naquilo que muitas vezes nós, por pragmatismo ou outra forma, nós queremos meio que colocar Jesus em uma forma. Não tem. Por isso que Paulo vai falar da multiforme graça de Deus. O que é multiforme? É algo que não tem uma forma estabelecida aos padrões humanos. Eles nunca tinham presenciado Jesus caminhar sobre as águas. E quando viram, o que está acontecendo? A lógica humana é divinamente irracional. Não dá para a gente querer explicar Deus. Não dá para a gente querer explicar os milagres de Deus. A ciência até tenta. E o mais legal é que aquelas pessoas que não acreditam em Deus, elas usam a ciência para poder anular a existência de Deus. Ao passo daqueles que acreditam em Deus, usam a ciência para poder consubstanciar a existência de Deus. No versículo seguinte, 28, imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Pregação do pastor no domingo, falando sobre atravessar o Rio Jordão. E Jesus falou para eles, sou eu, no sentido de voltar lá atrás, a situação da sarça ardente de Moisés. O grande eu sou. Então, era isso que Jesus já estava mostrando para eles. Então, diante do nosso pânico, Jesus imediatamente disse, não tenham medo, tenham bom ânimo. Então, não há necessidade de ter medo, de ter pânico, uma vez que Jesus está com a gente. Os discípulos não reconheceram a voz do Senhor. Título que remete à sarça ardente. Eu estou indo um pouquinho breve, irmãos, porque este versículo aqui, a gente vai parar um pouco nele, porque ele é fantástico. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas onde está. Por que eu quero parar um pouco nesse versículo? Porque muitas vezes as pessoas dizem que Pedro era impetuoso, agia muitas vezes energicamente. A gente vai ver até que ponto, neste caso específico, isso é verdade. Primeira coisa, a voz de Jesus é mansa. Ele falou mansamente. A nossa voz diante do desespero já é grito por socorro. A gente já vê uma diferença. O desespero, então, nos leva a gritar. Pedro disse, em outras palavras, a palavra encarnada, Jesus, me dá uma ordem e eu vou até onde você está, caminhando sobre as águas. Por que Pedro falou isto? Então, aí é um momento da gente parar um pouquinho, e tem uma máxima que diz que a Bíblia se autoexplica. Então, aí a gente tem que parar um pouquinho. Esta passagem que nós estamos lendo, de Jesus caminhando sobre as águas, está registrada no Evangelho de Mateus 14, que é esse que nós estamos lendo, Marcos capítulo 6 e João capítulo 6 também. Não está no Evangelho de Lucas. Então, essa passagem de Jesus caminhando sobre as águas está nos 3 evangelhos, salvo Lucas. A primeira multiplicação de pães está registrada nos 4 evangelhos. Está aqui em 14, um pouquinho antes dessa passagem que nós estamos lendo. Está também em Marcos 6, Lucas 9 e João 6. Então, a multiplicação dos pães está em Lucas capítulo 9.
Segundo, então, os relatos bíblicos, tendo aí os evangelhos de Mateus, Marcos e João, primeiro Jesus multiplicou os pães e depois caminhou sobre as águas. Sequência dos eventos. Em Lucas, capítulo 5, Jesus está falando às multidões de dentro está ali o barco de Simão, está um outro barco. Eles haviam tentado pescar a noite inteira, não haviam conseguido, e Jesus entra dentro de um barco desse e começa a ensinar a multidão que está na praia. Jesus não tinha todos esses equipamentos que nós temos, que amplificam a nossa voz, mas ele, inteligente que é, usava-se do quê? Das ondas dos ventos que vinham da praia para poder levar a sua mensagem às pessoas que ali estavam. E depois dele ensinar, ele fala assim para Pedro: Pedro, leva o barco para mar alto e lança as redes. Pedro diz para ele: Senhor, passamos a noite inteira no mar e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso é loucura. Sobre a tua palavra. E a Bíblia relata que eles fizeram uma pesca maravilhosa, a ponto de pedir que o outro barco os viesse a ajudar, de tão grande que foi a pesca. Isto, então, nos faz entender o quê? Que primeiro aconteceu essa situação de Lucas 5, e depois vem tudo isto de Jesus caminhar sobre as águas. Então, quando Pedro está falando para Jesus: olha, Senhor, se é o Senhor mesmo, porque o Senhor que eu conheço falou para eu lançar as redes ao mar, e eu lancei. Embora sendo pescador com muitos anos de experiência, não havíamos pegado nada à noite, mas sobre a palavra dele lançamos as redes e pegamos uma pesca maravilhosa. Então, se for esse Senhor, dá uma ordem que eu irei caminhando sobre as águas. Então, não é que Pedro foi impetuoso de sair imediatamente do barco, ou meio que desafiando Jesus. Não, Pedro foi provocado agora por Jesus. Quando Jesus diz para ele: venha, Jesus está provocando Pedro. Por isso que o tema da mensagem é provocações e provações. Nós somos provados quando nós somos provocados. E caminhar com o Senhor é uma provocação constante. Basta nós vermos o que está acontecendo. Não vamos nem sair do Brasil, não. Juízes inventando tipificação penal. Estupro culposo. Não existe isso no nosso Código Penal. Então, olha que ponto que nós estamos chegando. A pergunta é: o que a igreja, não denominação, igreja corpo de Cristo, está fazendo nesse momento, com relação a todas essas atrocidades que estão acontecendo? Então, é muito importante nós analisarmos, então, que aí a gente consegue entender a provocação em cima de Pedro. Porque Jesus sabia da situação vivenciada por eles tempos antes. Não, realmente, eu falei e lançou. Que legal, olha, esse menino está entendendo como é que funciona comigo. Então, beleza, venha, Pedro. Então, Pedro sabia que se realmente fosse Jesus, ele, Pedro, podia confiar. Versículo de número 30. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Quem anda sobre as águas reconhece a presença de Deus. Isso é muito interessante. E o cristão está constantemente andando sobre as águas. Constantemente. Nunca o agir do cristão, dia a dia, é sempre a mesma coisa. Não, cada dia é uma luta diferente. A ponto de Jesus falar: olha, fica tranquilo, cada dia tem o seu mal. Não se preocupa com o hoje. Não se preocupa com o que está por... Claro, a gente precisa se planejar, isso é diferente. Fazer um planejamento na questão financeira, fazer um planejamento na questão profissional, na questão de crescimento pessoal, não tem problema nenhum planejarmos.
Mas a confiança é no Senhor e é viver o hoje. Ao responder para Pedro, Jesus então estava provocando Pedro a desfrutar de mais uma experiência única com o Senhor. Afinal de contas, o melhor de Deus está por vir. Então Pedro estava justamente tendo essa oportunidade de experimentar algo glamuroso com o Senhor. Imagina depois ele sentado, conversando com as pessoas. Vocês acreditam que eu andei sobre as águas? Tá certo que depois eu me empolguei e comecei a afundar, mas eu andei. Então, essa é a questão. Quem anda sobre as águas discerne entre fé e loucura. Uma coisa é fé, outra coisa é loucura. Aos olhos dos gentios, aos olhos das pessoas aí fora, é loucura o que a gente faz e o que a gente acredita. Mas para nós, é fé. Somos constantemente provocados a desfrutar o melhor do Senhor, constantemente. Não estou aqui fazendo alusão à questão da teoria da prosperidade, nada disso. Mas o desfrutar da presença de Deus a cada dia é isso que nos move, é isso que tem que ser a nossa paixão enquanto cristãos. Hoje eu preciso estar mais perto do Senhor do que eu estive ontem. Afinal de contas, se olharmos no nosso calendário, estamos vivendo um dia a mais. Mas se olharmos no calendário do Senhor, estamos vivendo um dia a menos para um encontro com Ele, quer seja coletivo, quer seja individual. E o que nós estamos fazendo? Não é algo para nós pensarmos. Pedro, mais uma vez, seguiu a ordenança do Senhor. Versículo 31. Mais uma conjunção adversativa. Mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Quem anda sobre as águas sabe que terá problemas. Isso é fato. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então, quem anda sobre as águas, quem segue o caminho de Cristo, sabe que terá problemas. Quem anda sobre as águas aceita o medo como preço de crescimento. O medo faz parte, mas também nos ajuda a crescer. Pedro tirou o foco de Jesus e prestou atenção nas circunstâncias. Quantas vezes nós agimos assim? Ao invés de prestarmos atenção em Cristo, prestamos atenção nas circunstâncias. E isso tira o foco. Aqueles que dirigem, dá para ir contemplando paisagem na rodovia? Sim ou não? Não dá. Tem que manter o foco aonde? Na estrada. Então não dá para a gente mudar, quem está dirigindo ali, prestar atenção no que está acontecendo à volta, salvo no que estiver pertinente à condução do veículo ali. Então a gente tem que entender isso. Se prestarmos atenção em algo na estrada, nossa, olha que fazenda bonita, que árvore bonita, que árvore, o pôr do sol, que tá... pode ser o último pôr do sol que a gente veja. Por quê? Porque prestamos atenção nas circunstâncias, não mantivemos o foco naquilo que estávamos fazendo. Somos afetados, ou seja, aterrorizados por aquilo que sentimos, o vento, e vemos as ondas agitadas. A gente vê o vento? Não, a gente sente o vento e vê o vento movimentar, ou as ondas, ou as árvores, e aí a gente fala que nós estamos vendo o vento. Na verdade, nós estamos sentindo o vento e vendo a movimentação do vento em algo. Então, quando nós caminhamos sobre as águas, nós somos afetados por aquilo que nós sentimos. E sentimento não se controla, a gente tem que aprender a conviver com ele. Ah, eu estou sentindo frio, frio psicológico, meu psicológico está com frio, então. O que você está sentindo? Ah, eu estou sentindo fome, fome é psicológica, meu psicológico é alimentar. Então, aquilo que a gente sente, vem. Mas o que vem nos leva a ver, porque aí a gente vai prestar atenção. Então, Pedro estava sendo afetado ao mesmo tempo pelo que ele sentia, o vento forte, e vendo a agitação das ondas. E estamos falando de um pescador experiente.
Pensamos costumeiramente que Pedro estava andando sobre águas tranquilas, né? Sabe quando você vai naquela enseada e o mar está tranquilinho, sossegadinho? A gente pensa que Pedro estava numa situação daquela. Não, a Bíblia diz um vento forte e eles não conseguiam remar o barco em virtude das ondas que eram açoitadas por esse vento. Os ventos, então, aterrorizaram Pedro. Quem anda sobre as águas sabe administrar o fracasso. Então, quando nós deixamos de prestar atenção em Jesus e olhamos para as circunstâncias e, ao nosso ver, fracassamos, nós precisamos também aprender a administrar o fracasso. Porque derrotas também nos servem de ensinamento. Não vou fazer mais isso, vou fazer de outra forma. Não vou agir dessa maneira não deu certo. Vamos sentar de outra forma. Mas isso nós precisamos entender, que serve de crescimento pessoal para nós. 32. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Pedro grita. E no mesmo instante, Jesus o socorre. Isso para nós é nós entendermos que, diante de qualquer situação, gritando o nome de Jesus, ele se faz presente. Teve uma situação que eu e Sônia vivenciamos em São Paulo. Nós estávamos saindo da Marginal para pegar aquele pedaço da Dutra, que você anda um bom pedaço na Dutra, e depois você pega a saída da Fernão Dias, e aí você vem para Minas. E eu me lembro que eu saí assim, do jeito que eu saí, eu vi duas pessoas correndo e um policial também correndo com uma arma na mão. E aí você para o carro. E nós literalmente ficamos na linha de tiro. Nós estávamos parados com o carro, as duas pessoas aí pararam e o policial com a arma em punho, mirando nas pessoas, não em nós. Quando nós ouvimos aquela cantada de pneu, que a gente olhou para o lado lá na Dutra, estava a viatura da polícia parada na Dutra, e veio um carro e não tinha visto. E aí, a hora que ele viu que a viatura da polícia estava parada, ele pisou no freio. E conforme ele pisou, na época não tinha ABS, o carro derrapou. Eu e Sônia, no mesmo instante, Jesus foi o que veio na nossa cabeça. O motorista do carro conseguiu tirar da traseira da viatura, conseguiu endireitar o carro e seguiu a viagem dele. E aí nós também fomos embora, porque aí a polícia conseguiu pegar os dois meninos lá. Então, o que eu quero mostrar para vocês com relação a isso? Que dependendo da situação, é só clamar o nome de Jesus. Ele age. Ele age. Então, nós temos esse nome que é acima de todo nome, e muitas vezes não usamos, mas também não é para usar como se fosse um mantra. Não é isto. É intimidade. Você que está andando na rua, escuta a palavra para quem é pai ou mãe, você não olha? Você só olha se for o seu filho. Isso é que é loucura. Como é que a mãe consegue identificar a voz do filho? Então, quando nós chamamos, o Senhor identifica a nossa voz. É por isso que Ele atende, é por isso que Ele ouve. O cego de Jericó, à margem lá, começa a chamar Jesus. Aí a multidão, os discípulos, né? Fica quietinho, também médico, né? O mestre não quer ser incomodado. O que ele faz? Grita mais alto. E Jesus para. Então, nós precisamos compreender, diante de qualquer situação pela qual nós estamos passando, basta clamar o nome de Jesus. E Ele vem em nosso socorro. Não necessariamente da maneira como nós gostaríamos, mas Ele estende as mãos e nos levanta de onde nós estivermos afundando. Então, quem anda sobre as águas sabe que terá problemas. Quem anda sobre as águas aprende a esperar no Senhor. Ele não podia gritar para o barco voltar para tentar ajudar. Não, ele esperou no Senhor.
Quando pedimos socorro, Jesus nos atende. Quando somos provocados pelo Senhor, as provas que vierem, o Senhor passa junto de nós. A gente não passa sozinho, Ele passa com a gente. E eu tenho certeza que se você rememorar as suas lembranças, você vai ter inúmeras situações em que você teve a plena convicção de que não estava sozinho diante das lutas e provas. A meu ver, um dos poemas mais bonitos é aquele dos passos na areia. Acredito que os irmãos conhecem. Estavam ali caminhando e aí foi apresentado para aquela pessoa que caminhava com Jesus os momentos lindos da vida dela. E aí, quando começou a entrar em momentos de dificuldades, ela viu que só tinha os passos de uma pessoa na areia. E aí ela questiona: Senhor, quando estava um momento bom, eu reparei que tinham 2 passos, ou seja, seria o meu e o seu, mas agora, quando os momentos estavam sozinhos, difíceis, estava só um passo. Aí Jesus diz: nesse momento foi quando eu te carreguei no colo. Eu tenho certeza que os irmãos já passaram por inúmeras situações que trazem esse entendimento, de que nas provas o Senhor estava presente. Mas olha, estudante, eu tenho uma prova para fazer, o Senhor está comigo. Está sim, mas estuda, tá? Porque Ele não passa cola. Outra coisa importante, o justo viverá a fé. Mas sabe por que eu falei que o grupo lá de movidos pela fé, tem tudo a ver com a mensagem? Dúvida é sinônimo de incredulidade. Se caminhamos pelo que vemos, não é fé, é incredulidade. Andar sobre as águas não é loucura, é fé, é acreditar que o melhor de Deus está por vir. E, amados, eu creio. O que Deus está fazendo aqui nesta igreja é milagres, diariamente, ou todos os momentos. Eu creio plenamente nisso. Quando o pastor senta comigo e relata algumas situações, e hoje a gente vê o que está acontecendo, isso é milagre de Deus. Esta igreja está caminhando sobre as águas, e com o Senhor, não é sozinha. Sair da zona de conforto, ou seja, o barco, porque se a gente for analisar, o barco estava sendo açoitado? Sim, estava. Corria o risco de afundar? Corria, mas estava ali a tábua de salvação. E ir em direção a Jesus, então, requer coragem. Deixar o barco, sair de dentro do barco e ir em direção a Jesus. Amados, eu não sei se vocês tiveram oportunidade, ou se sabem, aqui em Brasópolis, perto a nós, tem um observatório. Brasópolis já é alto, esse observatório fica numa montanha, e olha, isso é interessante, é um passeio interessante para os irmãos. Vocês, nesse momento de pandemia, eu não sei como é que está funcionando, mas você faz a sua inscrição, e aí você pode ir lá e você vê, através daqueles telescópios que eles têm, dá para a gente ver o espaço. É lindo e maravilhoso. E aí, quando você sai no segundo andar do prédio deles, sabe quando um prédio está em construção e eles fazem aquele andaime que eles chamam de prancheta? Nesse segundo andar tem algo como se fosse esse andaime em prancheta, só que ele é vazado. Por quê? Para você ter uma visão bem longe. Dá para a gente ver Pouso Alegre, bem pequenininho, mas dá para ver. E esse é alto e é vazado. E foi eu e Ana Clara, claro, para variar. E aí, a hora que eu cheguei, que eu olhei aquele negócio vazado, sabe quando você para na porta assim? Você fala, eu não vou. Aí, Ana, vamos, pai, tem mais gente atrás da gente. Aí você tem que ir. Mas aí você mantém a visão o quê? Para frente, Neide. Para não passar aquele medo, porque você está olhando para nós, que bonito, né? Que bonito. Mas a mão, sabe? Eu acho que deve ter a marca dos meus dedos até hoje lá naquele ferrinho que você fica segurando assim para não cair. O que eu quero mostrar com isso? Que eu sabia que aquele negócio, racionalmente pensando, é reforçado para aguentar o peso das pessoas lá, mas o que falta muitas vezes? Coragem. Falta coragem. Outra vez, mais uma situação de coragem. Aquela banana que vai nas praias, que o pessoal senta, sabe, e puxa lá para... A Ana Clara queria ir. E aí sobra para quem ir junto, irmão? Eu.
Aí chegamos lá, aí você pergunta para o cara, vocês ainda estão dando aquelas manobras radicais? Não, aquilo mais não pode mais, agora está proibido. Graças a Deus. Né? Você pensa desse jeito. Quando chegou lá, que todo mundo ele falou, olha, quem quiser pular, pode pular. Aí a Ana Clara vira para mim, você vai pular, pai? Ô, Tomar, como é que não pula? Eu imaginei que a praia inteira olhou para lá, Carlos, para ver a resposta que eu ia dar. Vamos pular. Vamos pular. Sair do barco requer coragem. E aí, para poder amenizar a situação, eu viro para o rapaz da lancha, né, quantos metros que a gente está aqui? Não, aqui não está muito fundo, não, 20 metros de profundidade. É raso. E daqui na praia? Não, é pertinho, 1.500 metros. Nadar 1.500 metros. Ou seja, muitas vezes a gente quer as informações, a gente não quer ouvir o que a gente precisa ouvir, a gente quer ouvir algo no sentido de tranquilizar. Sair do barco requer coragem. Mesmo diante das ondas provocadas pelo vento forte, o barco era um lugar seguro. Pedro havia experimentado a pesca maravilhosa, tinha visto a multiplicação dos pães e, ainda assim, sua fé, aos olhos de Jesus, era pequena. Fé pequena gera dúvida. Como está a sua fé? Não estou julgando a fé de ninguém, você mesmo, autoanálise. Percebe por que a gente conversou no domingo? Eu falei para você, não venha. Quem anda sobre as águas estabelece uma relação mais profunda com Deus. Por quê? Porque, pensa bem, ali só estava Pedro e Jesus. Versículo 33. Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é Filho de Deus. Nenhuma prova ou tempestade resiste à presença de Deus. Isso é fato. E o legal é que Jesus não precisou, semelhantemente a outras situações, repreender o vento. Simplesmente ele entrou no barco e o vento cessou. Jesus é a paz que o mundo não conhece. Quando estamos com Jesus no nosso barco, as lutas vêm, mas as vitórias também vêm. No versículo 34, depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, o destino que Jesus havia falado para os discípulos irem. O que isso nos leva a entender? Que quando Jesus ordena, vá a tal lugar, mesmo que venha as lutas, Ele está com a gente e nos leva em segurança até o lugar determinado por Ele. Tinham um destino, chegaram em segurança e ainda desfrutaram da companhia de Jesus e seus milagres. Em que Jesus está lhe provocando nesta noite? O que Jesus está te chamando para andar sobre as ondas? O que está te impedindo de sair do barco e experimentar o sobrenatural de Deus? Porque tem coisas que nos aprisiona. Às vezes é o passado, às vezes é o medo, às vezes é insegurança, incerteza. E andar com Jesus é incerteza diante deste mundo, a certeza no mundo pós-vir. Mas aqui a gente não... O que vai acontecer? Lembre-se, conforme eu sempre digo, a Bíblia nos ensina, mas não nos obriga a aprender. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome. Conforme nós cantamos aqui esta noite, quão grande é o Senhor. E isto, Deus, fortalece a nossa caminhada contigo. De que mesmo diante as lutas, as tempestades, doenças que nos afligem, ou esta pandemia a qual nós estamos enfrentando, sabemos que nós não estamos sozinhos. O Senhor estende as mãos quando nossa fé pequena nos leva a afundar. E nossa oração, Senhor, semelhantemente aos discípulos que em outro lugar da Bíblia eles dizem, Senhor, aumenta a nossa fé. A nossa oração, Senhor, é esta. Aumenta a nossa fé, Senhor. Que possamos desfrutar do melhor do Senhor. Nós não estamos aqui, Deus, para julgar ninguém, Pai. Simplesmente, Deus, para pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, a tal ponto que o Senhor nos fortaleça e que continuemos buscando a Tua vontade e caminhando em direção à Tua ordem.
Sobre teu nome, Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Pastor. Quando o pastor Carlos estava pregando, eu lembrei de um fato muito engraçado da minha vida. Nós éramos solteiros, foi lá na cidade de Betim, tinha um parque, esse parque de bairro, é tobogã que fala, né, que você vai subindo, né? E eu nunca tinha ido naquilo, bem alto. E todo mundo subindo. Aí eu fui também subindo, juntamente com o povo. Quando chegou lá em cima, eu peguei aquele pano para descer, eu não tive coragem. Eu só ganhei um empurrão e desci, quando eu vi já estava lá embaixo. Conclusão que se chega, né? Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, porque você volta mesmo, né? Então, é hora que a gente precisa de um empurrão na vida mesmo, de uma tempestade, né, pastor? E que Deus assim nos abençoe. Certo, pastor? Vamos cantar? Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer?
Coloque sua necessidade no altar do Senhor, né? É você e Deus. E com certeza, como o pastor Carlos disse, né? O melhor de Deus está por vir para as nossas vidas. Eu creio nisso. Vamos orar? Pastora, a irmã poderia fazer a oração final? Por favor, pastora. Graças a paz, amém? Amém, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Feche teus olhos. Oi? Glória a Deus. Eu gosto muito desse louvor, né? Que tem hora que a gente tem que pedir mesmo. Mestre, vem me ajudar. Hoje, desde manhã, eu estou com torcicolo, assim, tudo paradinho aqui, né? E até pensei assim, não vou no culto não. Depois eu falei, Senhor, vou sim, eu sei que o Senhor está lá, né? E eu creio que Deus pode colocar as mãos, nem vai colocar as mãos. Amém. Creio que amanhã eu vou estar bem em nome de Jesus. Se você crê que Deus vai mudar algo hoje em você, na tua casa, na tua família, estenda tuas mãos em direção à tua casa, à tua família. Amém. Nós vamos orar. Pai querido e Pai santo, como foi ministrado nesta noite, Pai. Há momentos que só o Senhor, Pai, pode acalmar o mar. Há momentos, Deus, que nós ficamos olhando e aguardando a Tua chegada, Pai. Mas quando o Senhor chega, Pai, o Senhor faz o sobrenatural acontecer. O Senhor nos faz andar sobre as águas. O Senhor nos faz enxergar o invisível. Pai, nós estamos, Senhor, por fé, estendendo a mão na direção da nossa casa, o meu irmão, a minha irmã. Deus, cada um sabe aquilo que deixou lá na sua casa, aquilo que precisa ser mudado, transformado, aquilo que precisa, Senhor, ser resolvido. Pai, e vem mesmo, Senhor, andando sobre as águas na direção do meu irmão, da minha irmã, da casa dele, de toda a família dele, Pai, porque o Senhor é o Deus da família, Pai. Ó Deus, venha acalmar, Senhor, a tempestade. Venha, Senhor, ó Deus, nos encorajar, Senhor, a andar por sobre as águas, Pai. Deus, porque nós vamos viver o milagre. Ó Pai, nós vamos viver porque o Senhor é o Deus do milagre. O Senhor é abençoador, Pai. E nós nos colocamos debaixo da Tua bênção, Senhor, nesta noite, Pai. Já crendo e agradecendo, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E que Deus assim nos abençoe, né? Com certeza o melhor de Deus está por vir. Amém?